Olá, pessoal! Faltam poucos dias para exercermos a responsabilidade de votar para presidente da República Federativa do Brasil. E agora só existem dois candidatos na disputa. E é você e eu que vamos decidir quem vai presidir o Brasil por mais 4 anos a partir de 2023. Então, é preciso seriedade nesse momento. É preciso sensatez, prudência, sabedoria, inteligência, para não fazermos nada de forma precipitada. Não podemos eleger alguém errado. Não. O critério para eleger alguém de forma certa é algo que tem que partir da própria pessoa. Ela tem a oportunidade de avaliar quem é quem, discernir quem é quem. Porque esses dois candidatos já estão fazendo propostas aí para assumir a presidência da República. Você e eu, que estamos aqui ouvindo, temos que julgar quais são as propostas sérias, perfeitas, que vão trazer benefícios para toda a população, para os seus filhos, netos, enfim. Nós devemos entender isso. A responsabilidade é sua e minha, não é de mais ninguém. Ninguém vai poder votar por você e nem por mim. Eu vou votar por mim mesmo e você por você mesma. Por você mesmo também. Então, cabe a cada um de nós ter essa responsabilidade. Temos que assumir isso. Porque o futuro do país vai depender do nosso voto. Então, nós devemos entender essa questão. Porque se elegermos alguém errado, nós vamos arcar com as más consequências disso. Mas se elegermos alguém de forma certa, vamos colher as boas recompensas disso. Então é hora de decidirmos o que vamos querer para o futuro. E cabe a sua decisão. Assim, nós devemos agir de forma racional, porque somos pessoas racionais, capazes de discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Nós já temos as nossas faculdades mentais exercitadas para discernirmos isso. Agora, devemos colocar isso em prática. No dia da eleição, que será no dia 30 desse mês, nós vamos estar lá, que vai ser domingo, nós vamos estar lá para votar em um único candidato para a presidência. Existem dois disputando, mas vamos ter que eleger apenas um. E esse um tem que ser alguém que possa presidir o país com responsabilidade, com eficiência, com seriedade, para que no país possa existir igualdade entre a população, a boa distribuição de renda para a população. Porque tudo o que aquele presidente tem que fazer tem que ser em benefício da população. Isso é uma obrigação que cabe a ele fazer. E ele tem todos os meios necessários à sua disposição para fazer isso. Então, pense bem, muito, reflita, analise, compare as propostas e julgue qual vai ser a melhor para você, para os seus filhos, para a sua família, para o país de forma geral. Não seja alguém que só pense em si mesmo. Não seja egoísta nesse momento. É hora de pensar no próximo também. Porque no momento de eleição você não pode buscar os seus próprios interesses, mas sim o de todos em comum. E é interesse da população que, com certeza, o presidente eleito possa ser o administrador desse país, ser o gestor desse país em benefício da população. Então, é necessário entender isso. Quem não entende isso e vota por raiva ou por qualquer outro motivo, ele está, de certa forma, jogando seu voto fora. Está agindo por instinto, por vingança, ou sei lá mais o que, porque não devemos ter
esse tipo de atitude ao votar. Isso é errado e nós devemos fazer o que é certo. Então, eu chamo a sua consciência e a minha também para, pela nossa própria consciência, votarmos em alguém que vai trazer bons resultados para a população desse país. Então, para ajudar a esse esclarecimento, ou seja, para ajudar que as pessoas hoje sejam esclarecidas a respeito disso, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras que falam a respeito desse assunto, para que isso possa nos ajudar a julgar e escolher bem o candidato em que vamos votar. Então, eu vou ler esses textos aqui, preste atenção nesses textos, meditem neles e, ao meditar e analisar esses textos, vocês mesmos vão chegar a uma conclusão própria para, a partir dessa conclusão, votar em quem você decidir escolher o seu candidato. Isso é algo próprio seu e próprio meu também. Então, cada um vai votar em quem escolher, em quem decidir. Isso é a liberdade de votarmos. Então, eu vou ler aqui o primeiro texto que está aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 28, versículo 15 e 16. Preste atenção nesse texto que é muito relevante e tem a ver com a eleição. Então está escrito assim, ó: como o leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Então, pessoal, quando um leão ruge, muitos animais que estão ali por perto sentem medo, começam a fugir, porque eles já sabem que o predador está perto. E da mesma forma também é que o urso, quando ele ataca para matar a sua vítima, o animal que ele está perseguindo. Enfim, pode ser até mesmo um ser humano. Então, isso é algo mal, digamos assim, né? Mas aí ele diz aqui, ó: como o leão que ruge e o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Então o perverso vai agir da mesma forma como um animal, digamos assim. Ele vai agir de forma perversa. Ele vai agir contra o povo, contra a população. Isso é o que faz o perverso. É assim que o perverso age. E você e eu não podemos eleger alguém que é perverso, que já demonstrou a sua perversidade. Não podemos eleger pessoas assim em tempo algum. Se elegermos pessoas assim, essa pessoa vai se voltar contra você e contra mim, em muitas atitudes. E nós é que vamos sofrer as consequências disso. Pare para pensar e analise bem. Sofrer consequências por causa de alguém que nos governa é algo muito ruim. Muito ruim mesmo. E isso já está acontecendo em muitos outros países por aí, onde os governantes, os que estão presidindo lá, eles estão causando muitos males para a população. Dá para se ver isso, as notícias mostram isso claramente, de forma que não tem como ter dúvida a respeito disso. Porque é um perverso que está dominando sobre um povo pobre. Versículo 16 agora, ó: o príncipe falto de inteligência multiplica as opressões. Então aquele príncipe que governa sobre o povo, que é falto de inteligência, não tem inteligência para presidir o seu reino, um país na qual ele domina, falta de inteligência, ele não tem inteligência para conduzir aquele povo, reinar sobre aquele povo. Então, por causa dessa falta de inteligência, ele multiplica as opressões sobre o povo. É o povo que vai sofrer as opressões multiplicadas por ele, vai sofrer as consequências dessas opressões. O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. Então, o príncipe que aborrece a avareza,
ou seja, ele não é um príncipe que não tem essa vontade de adquirir riqueza, de se apegar ao dinheiro ou a qualquer outra riqueza, ele viverá muitos anos reinando sobre o povo. Então, pense bem agora em quem você vai votar. Analisando esse texto aqui, você já pode chegar a uma conclusão em quem você vai votar. Mas ainda tem mais alguns textos aqui que eu vou ler aqui agora. Também no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 29, versículo 2. Está escrito assim, ó. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Então, quando se multiplicam os justos que governam o povo se alegra. Por que o povo se alegra? Porque as decisões desse justo vão ser decisões justas, vão ser decisões que vão contribuir para o povo, vão trazer bons resultados para a vida do povo. Por isso o povo vai se alegrar, vai estar satisfeito, vai estar agradecido por isso. Então, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Então, quem é que nós vamos eleger? Alguém que é justo ou alguém que é perverso para nos dominar? Para presidir sobre nós? Quem é que vai reinar sobre nós, nos presidindo durante 4 anos? O justo, pelo qual o povo pode se alegrar, ou o perverso, que assim fará o povo suspirar? Então, essa decisão cabe a você decidir. Que seja uma decisão sensata e que você use esse texto para chegar a essa conclusão, em quem você deve votar, para não se arrepender depois. Porque depois que o candidato que você votou for eleito, se ele se voltar contra você, você não vai poder reclamar. Você que elegeu ele, votou nele, então você não tem como, você não tem moral para falar mal daquele que está te oprimindo, porque você votou nele. Então, a escolha mais certa é votar em quem é justo, para que assim o povo possa se alegrar de forma geral. Então isso tem que ser bem pensado e ainda há alguns dias ainda para você pensar nisso, para escolher o seu candidato, que pode ser um justo ou um perverso. Aí cabe a sua escolha. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que também está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 31. Capítulo 31, versículos 4 e 5. Então está escrito assim, ó. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não... Ou melhor, vou ler só aqui primeiro versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Então, os reis e os príncipes não podem ser pessoas que tenham esse vício apegado à bebida alcoólica. Não é próprio dos reis fazer isso em tempo algum. Isso é errado. Para presidir um país, para reinar sobre um país, um povo, essa pessoa não pode se dar a esse vício de vinho ou bebida forte. Como está escrito aqui, ó. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Então, não vote em quem é alguém que está viciado em bebida alcoólica. Não vote nesse candidato. Porque não é próprio de um candidato fazer isso em tempo algum. Não é próprio beber em tempo algum. Principalmente se ele for um candidato à presidência da República. Como hoje podemos ver por aí. Então, esse é um texto para o nosso esclarecimento. E o versículo 5, agora aqui, ó.
vou ler o 4 e o 5 também junto. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei. Então, quando a pessoa está bêbada, digamos assim, entorpecida pela bebida, pelo álcool, pelos efeitos que aquilo traz no seu organismo, ela se esquece da lei, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos que possam existir naquele povo. Então, além dessa pessoa se esquecer da lei, ele também, por causa do efeito do álcool em seu organismo, ele vai perverter o direito de todos os aflitos. Porque em cada país do mundo, e no caso aqui é o Brasil, existem muitos aflitos. Essas pessoas que estão aflitas, elas precisam de um presidente que não faça esse tipo de coisa. Não seja dominado pela bebida. Ele tem que ter uma postura sóbria, sensata. Ele tem que ter um domínio próprio, equilíbrio emocional para dirigir o país, para presidir o país. Então, não vote em candidato que se entregou à bebida, porque isso vai trazer mais consequências para o povo, como ele diz aqui, ó, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então, essas são as más consequências que acontecem na vida de um povo que tem alguém que domina sobre eles, que é dominado pela bebida. Então, não vote em quem é viciado ou alcoólatra, digamos assim. Não vote nisso. E agora o último texto que eu vou ler aqui está no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Deixa eu achar aqui rapidinho. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 3 e 4. Então, esse texto aqui é o texto decisivo, é o mais importante, é o mais sério. Não que os outros não sejam sérios ou importantes, também são, mas esse aqui, como é o último texto, que é para fechar esse assunto de forma definitiva, para esclarecer e conscientizar as pessoas a respeito da eleição que vai acontecer no dia 30 desse mês. Então, esse texto é muito importante para que você medite nele, para que você reflita, para que você chegue a uma conclusão sensata, perfeita, para você e para o seu país. Então, eu vou ler aqui esse texto, é bem esclarecedor e vai com certeza contribuir para tomarmos a decisão certa e definitiva sobre quem vai presidir o Brasil a partir de 2023. Então, está escrito assim, ó, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 3 e 4. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Então, Deus está falando claramente para você e para mim hoje. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Então, esse é o candidato que devemos voltar. Ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre aquele que domina no temor de Deus. Ou melhor, aquele que domina com justiça sobre os homens. O candidato que tem que nos dominar, que tem que nos presidir, tem que ser com justiça, não com injustiça. Injustiça é algo perverso. A justiça é algo justo. Então, aquele que domina com justiça sobre os homens, que no caso são cidadãos, ou seja, é eu e você, é a população, aquele que domina com justiça sobre a população, ele é como a luz da manhã,
quando sai o sol. Quando você abre a janela e vê aquele céu, aquele céu azul, o sol da manhã, você vê aquela beleza. É assim que é um candidato que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Ele é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Então, ele faz brotar da terra a erva. Esse é o resultado que nós vamos colher. Você e eu, a população de forma geral, vai colher isso. Porque esse candidato faz isso acontecer. Então, ele tem que dominar sobre nós com justiça e no temor de Deus. Quem é o candidato hoje que está nos governando com justiça e no temor de Deus? Já dá para perceber quem é, claramente. Está muito evidente quem é. Então, se já está muito evidente, é nesse que nós devemos votar. Essa é uma decisão perfeita. É a decisão justa, é a decisão certa de se votar em quem está assim. Então, já dá para se definir isso. Já temos essa definição. E agora, esse texto aqui é o texto importante. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Então, nós temos que ter um presidente assim, pessoal, com essas características. E já dá para perceber quem é o candidato certo. Então, agora que você já ouviu o texto que eu li aqui, agora você já tem condições de discernir em quem você deve votar. A decisão é própria sua. Não há manipulação aqui. Eu não estou manipulando ninguém. E nem a mim mesmo. E ninguém está me manipulando também. Eu só estou lendo textos das Escrituras aqui para que a pessoa possa meditar, possa refletir, possa chegar à sua conclusão própria para decidir em quem vai votar. É isso que eu estou fazendo. Então, eu espero que agora nós possamos exercer o nosso voto com responsabilidade e eficiência, porque a população vai colher os resultados daquele que for eleito. Seja alguém que for eleito foi eleito e agir de forma perversa depois, ou alguém que vai ser eleito e agir de forma justa depois da eleição. Ou seja, a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Então, agora a escolha é sua, a escolha é minha. Vamos decidir, vamos meditar nesses textos, vamos exortar as pessoas a respeito disso. Vamos aconselhar, vamos falar a respeito disso, para que assim o direito ao voto seja pela própria consciência de cada pessoa. É isso que eu queria falar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.